Pessoal, já de volta, como é normal, toda quinta-feira a gente tem feito uma espécie de debate aqui no Itararé Esporte sobre assuntos que são relacionados direto ou indiretamente à prática do esporte aqui no nosso estado. E uma situação que tem chamado a atenção, a gente vai contextualizar, lógico, aqui para a nossa realidade, são alguns horários alternativos que têm se marcado jogos, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem trazido uma certa discussão benéfica, né, antes que aconteça algum tipo de situação. Vamos trazer algumas imagens aí de matérias que chamam a atenção no mundo virtual. A CBF reunindo especialistas para debater jogos às 11 horas da manhã, depois encerrando esses jogos, que já está decidido no dia 18 agora de outubro, né? E com esses jogos aí justamente, ó, das 11 às 11 horas da manhã, até o dia 11 de outubro ainda acontecendo, depois, com a chegada do verão, eles acabando e já chamando a atenção, como eu disse, nas redes sociais, uma discussão ampla sobre o assunto. Eu estou recebendo aqui no estúdio, aqui mais próximo, o Renan Barros, que foi atleta profissional de futebol, hoje está estudando justamente consequências, inclusive, desse tipo de ação, né, desse tipo de atitude aí por parte da CBF junto aos times de futebol aqui no estado e também no estado, não, desculpem, aqui no país. E o Márcio Paraíba, que aqui no estado atuou agora há pouco pelo esporte, ou seja, jogou numa cidade onde se brinca que tem um sol para cada um, né, em dia de jogo, lá em Patos. Mas a discussão é justamente sobre isso. Boas respostas sobre os públicos, né, que têm ido a campo nos jogos, digamos, física, clínica também. Você que está terminando o curso. Desde já agradeço, né, a oportunidade. E é um caso que a gente, de onde o que estava acontecendo com os atletas, né? Onde já estávamos discutindo que é uma opção muito boa, né? Mas, em compensação, para o atleta não é uma opção muito boa, porque o atleta ele não consegue se recuperar por muitas vezes os jogos ser fora do seu estado, né, em nível competição em nível nacional, ser fora do seu estado tem o fator viagem, tem vários fatores que possam fazer com que o atleta não se recupere para a próxima partida. E contando como se fosse um campeonato brasileiro, né, de Série A, a maioria dos jogos são quartas e domingos. Então um jogo 11 horas da manhã, né, no domingo, ele infelizmente não consegue se recuperar da maneira que desejaria para jogar na quarta-feira em relação à viagem, tem todos esses quesitos, né? Eu estava no 13 agora na série D e muitos casos de recuperação, até como esses jogos da Série D era de uma semana para outra, né, ficava difícil a recuperação por conta de viagens longas, né, de muitos fatores que vêm a prejudicar o atleta nesse quesito. Pois é, uma situação que às vezes se faz uma comparação, Márcio, que eu acho até falta de interesse, de conhecimento, às vezes, de alguns. É dizer, porque na Europa, por exemplo, na Inglaterra, os caras jogam Liga dos Campeões, o Campeonato Nacional, às vezes uma liga como é a Copa do Brasil lá, né, e conseguem jogar durante a semana e final de semana. Com todo respeito, a Inglaterra é um país que a gente coloca quantas Inglaterras ali dentro da Bahia. Por exemplo, um país como o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o Renan tocou no assunto. A questão de recuperação, do desgaste do futebol brasileiro, ela é bem mais complexa do que na Europa, né? Boa noite, um prazer tê-lo aqui também. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Satisfação estar aqui. Então, como você frisou bem, né? É um país pequeno, mas é onde que já tem aquela cultura, eu acho que é mais pela cultura já, de se ter esse calendário há mais de 20 anos jogando esse horário. Já se programa em cima disso. Já se programa em cima disso. Eu acho que o futebol brasileiro está tendo essa readaptação. Não sei se vai dar uma sequência. Eu acho que para o atleta, como o Renan frisou bem, há um desgaste muito grande, porque os jogos da Série A, você está jogando hoje, um exemplo, aqui em São Paulo, e na próxima semana você joga na quarta aqui em São Paulo, no domingo você está jogando em Recife, mais ou menos. Então, o desgaste é muito grande para o atleta. Eu acho que quem ganhou mais com isso, eu acho que foram as TV fechadas, o torcedor também, que pôde acompanhar mais a sua equipe, porque aos domingos existia uma sequência de 6 a 7 jogos num horário só. E hoje você puxa 2, 3 jogos para o de 11 horas, você acompanha, se você é torcedor do Santos, o Santos vai jogar de 1 hora, você acompanha mais o seu time, você vê mais os jogos do seu time. Então, assim, para o torcedor, eu creio que deu algo a mais.
Agora, para o atleta em si, eu acho que há um desgaste muito grande e você requer ter um grupo muito bom para que você possa chegar aos objetivos. Pois é, nessa questão do desgaste, realmente, né, em comparação ao futebol europeu, como eu quis fazer essa comparação, ainda tem outro fator, lá o poder aquisitivo das equipes, né, e aí também é uma questão nossa, por questão de cultura mesmo, de não saber investir bem aqui, né, de não formar tantos jogadores como se formava antigamente, né? O jogador já é formado e é mandado embora, né? Você não forma uma equipe, você não fixa uma equipe, mas lá se faz muito rodízio, né? O Osório tentou fazer isso no São Paulo, foi muito criticado por alguns, depois alguns abriram os olhos e disseram, poxa, mas isso é o que acontece na Europa, foi um cara ainda tentando fazer alguma coisa aqui de forma diferente. Só que o rendimento dos atletas aí passa a ser questionado, né? O time não consegue ter uma sequência, né? Você faz um revezamento de atletas, mas o time não consegue engrenar, e aí o espetáculo também às vezes cai de rendimento, né? O jogo de 11 horas da manhã. Se o cara jogou numa quarta de noite ou numa quinta, vai jogar de 11 horas, como disse bem o Márcio, às vezes está jogando no Rio Grande do Sul, depois está no Ceará, né? Então é complicado, é desumano. A gente sabe que muito se coloca às vezes, jogador só recebe muito bem para fazer só isso. Mas não são máquinas, né? O exemplo do futebol de Patos num horário de 4 horas e de 5 horas já é uma diferença enorme, né? Para vocês que tiveram agora jogando na segunda divisão, não é, Márcio? Sem dúvida. Eu tive um exemplo agora, como você frisou bem, e já no clima já da final, onde a gente disputou com o Paraíba, o primeiro jogo na cidade de Patos foi à noite. Mas assim, se fosse no domingo, ia ser às 5 horas da tarde. Mas você já começa o aquecimento ali, 4h30 da tarde, então o sol já tem a tendência de estar um pouco mais frio. No domingo, lá em Cajazeiras, no dia que foi a final, a gente teve que começar o aquecimento às 15h30 da tarde, não é verdade? 3h30, na verdade, da manhã, que é às 15h30. Isso já passando rápido, mas falando um tempinho lá naquele vestiário que não tem nenhum tipo de ventilação. Não tem, né? Não tem. Os climas do sertão é muito diferente. Então, a boca seca, o calor, ele aumenta. Então, assim, dá uma impressão que você está num caldeirão, assim, fervendo mesmo. Então, eu acho que, assim, questão de 1 hora para o jogador, ele tem a ajudar a desenvolver um melhor rendimento dentro de campo. Eu creio nisso e tive a prova disso, entendeu? Então, assim, a questão do horário dá uma ajuda boa ao atleta desenvolver um bom trabalho. A CBF acaba tendo um respaldo interessante porque a média de público nesses jogos de 11 horas da manhã chegando a 24.015 torcedores. É um público bom em relação ao que a gente vê na maioria dos jogos aqui no país. É uma situação que o Márcio colocou também, né, que esse horário alternativo faz com que você possa acompanhar seu time e acompanhar outros jogos. É interessante, mas é muito mais um apelo midiático mesmo, né, de se vender um produto em um horário alternativo que às vezes as TVs não têm, na grande maioria das vezes, no domingo pela manhã, essa tamanha audiência, porque domingo pela manhã a pessoa sai para almoçar, nas cidades praianas a galera desce para a praia e tudo mais, então passa a ser um produto diferente para aquele cara que gosta de futebol, principalmente na TV. No campo, para o torcedor, tem os dois lados também, né? Porque se faz calor para quem está jogando, faz calor para quem está ali também nas arquibancadas. Pessoal, a gente foi às ruas também saber, né, o que o torcedor acha sobre esse assunto. A gente sempre traz a opinião dos desportistas aqui no nosso programa, no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. Na minha concepção, eu acredito que a CBF está equivocada, porque eu não sou médico, mas eu tenho uma preocupação com a questão de saúde. Você veja o seguinte, um jogo de futebol, uma partida de futebol, após as 16 horas, é um horário conveniente por conta da climatização. O sol está mais ameno e não vem desgastar a questão física do atleta. Agora, uma partida de futebol pela manhã, numa lua dessa que nós vivemos, o Brasil, um país tropical, aí é desgastar fisicamente o jogador. Então, se o jogador tiver uma vida profissional, digamos, de 15 anos, ele praticando o esporte no horário desse, consequentemente, com certeza absoluta que o físico dele não vai suportar os 15 anos. Ele vai ter uma carreira bem mais curta. Então, eu acredito que está existindo um equívoco por parte da CBF e não estão se preocupando com a questão de saúde. Nós já vimos exemplos por
por aí de jogador de futebol cair dentro de campo, passar mal e quando depois se sabe da notícia através da mídia que aquele atleta veio a falecer. Realmente depende de cada região, né? Imagina só, podemos falar, imagina um jogo em Patos aqui na Paraíba de 11 horas do dia, tá certo? Lá pro lado do Rio Grande do Sul, enfim, onde chove bastante, até que se era aceitável. Mas eu acho que mesmo porque eu entendo que 11 horas não é horário de futebol profissional. O futebol é um lazer, né, para o torcedor e para o jogador é um trabalho. Agora eu acho que o futebol tem que ser no domingo à tarde. Domingo à tarde que o pessoal vai a uma missa, vai qualquer atividade pessoal e em seguida vai para o lazer, que é o futebol. Portanto, eu acho que 11 horas, meu amigo, não é horário de futebol, não. Na minha opinião, o de 11 horas não. Mais de 10 horas da manhã, para mim é bom demais. Porque o cara tem uma opção de ir pro estádio de 10 horas. Ele tem também como se levantar de manhã, tomar um café reforçado e assistir seu clube de coração. Termina meio-dia. Se ele quiser sair com a esposa, com a família, ele sai. Se não quiser ir para casa, assistir o Brasileirão das outras emissoras aí. Não, é um domingo, é uma opção que ele tem de lazer de manhã. Tem um domingo todinho para se dividir com a família e assistir seu clube de coração. Na minha opinião, eu acho certo demais. Agora o horário de 10 horas, 11 horas não. 10 horas porque termina meio-dia. Para mim é um castigo, tanto para o torcedor como para os jogadores. Porque numa região como a região norte, que dá 40 e poucos graus, botar um jogo de 11 horas da manhã é para matar o torcedor e para matar também os jogadores. Um horário alternativo que eu acharia melhor seria de 10 horas da manhã, que terminaria de meio-dia. Tudo tranquilo, não era tão bom, tão confortável, mas daria para tocar direitinho, ainda seria aceitável. Mas de 11 horas, não. De 11 horas seria bom os dirigentes da CBF virem jogar de 11 horas. Pois é, são opiniões interessantes porque até alternativas o torcedor dá. Por que não um pouco mais cedo, né? Que depois ele pode fazer alguma coisa, é interessante. Mas para a gente finalizar aqui o nosso debate, sobre essa situação parece que é praticamente unanimidade que tem épocas do ano e locais do país que dá para se conciliar ainda um jogo pela manhã, não é em todo local, nem em todo horário, também, nem em toda época do ano. Mas vamos terminar pontuando outra situação. Jogo às 10 horas da noite também é correto com o torcedor? Vem desse lado do torcedor... Em São Paulo, para voltar para casa, para trabalhar? Vem desse lado do torcedor, eu creio que não. Mas o jogo às 11 horas da manhã, como foi frisado, ele virou para a mídia de bom para a mídia porque virou um jogo mais familiar. Então as pessoas levam mais as suas famílias para os estádios, foge um pouco daquela bagunça, né, de alguns torcedores que se dizem torcedores, né, que vão apenas ao estádio a bagunçar, foge um pouco e se tornou um pouco mais familiar. Voltando um pouco à questão dos times europeus, né, eles costumam treinar apenas um período. E o porquê esses times costumam treinar apenas um período? Por conta que esses atletas eles são muito disciplinados. E quando é feita uma pré-temporada em sequências intertemporadas, o que é que acontece? Os atletas, eles são de alto rendimento e são usadas todas as tecnologias e os atletas, eles se cuidam e eles vivem especificamente para o futebol. Diferente da cultura brasileira, que se você não estiver regulando aquele atleta, estiver policiando aquele atleta, infelizmente ele vai ter as suas estripulias e vai fugir um pouco do fator atleta. Então, por isso que muitas vezes a Europa sai na frente, né, por conta dessa questão do nosso país. Tem a questão cultural, lógico, com certeza que também conta. Agradecer, Renan, pela participação. Márcio, parabéns pela conquista lá no Sport de Patos. Vivem essa expectativa do Nacional ainda brigando aí no tapetão, mas, né, vamos ver no que dá. Quer queira, quer não, o Sport hoje de direito, né, de fato, está na primeira divisão do Campeonato Paraibano do ano que vem, ao lado do Paraíba. Parabéns a você, Charles Wagner, o Marcos Nascimento, o pessoal que fez esse trabalho lá. Obrigado, eu só agradeço também. Sempre que tiver essa oportunidade de a gente bater um papo, eu vou estar sempre presente. Como você frisou, só deixar meus agradecimentos também ao pessoal de Patos, à torcida, no modo geral. E que a gente, graças a Deus, conseguimos fazer um belo trabalho. E agradecer também aos familiares que se fez presente, né? Lá em Itaporanga, meus pais. Aqui em Campina Grande, meus pais estão assistindo também aqui de Campina Grande, minha esposa. Mandar um abração para eles e
esse agradecimento e esse fortalecimento da família para o atleta também é super importante e eu nunca vou deixar de frisar isso. Com certeza. Obrigado, então, ao Renan. Obrigado ao Márcio Paraíba. Daqui a pouco a gente volta, então, falando sobre seleção brasileira e o Campeonato Paraibano da primeira divisão do ano que vem. Até já.